Aí, muito bem. Então, só dar um bom dia para quem vai assistir depois essa aula. Pessoal, então, pensando em todos esses comentários das provas, que vocês fizeram da prova ser muito mais interpretativa, que dificuldade nos cálculos, agora a gente vai entrar numa etapa da disciplina que os cálculos vão começar a ser mais complicados. Certo? Então, a aula de hoje já vocês vão ver que o método da solução analítica para um perfil de temperatura, agora no conceito que nós vamos entrar, se torna um pouquinho mais complicado, certo? Então, o nosso nível de dificuldade agora, a partir desta aula, aumenta bastante no sentido de cálculo. Então, a gente precisa estar com o cálculo, eu falo disciplina de cálculo mesmo, tá? Muito bem internalizada para que ela não seja um problema para nós, tá? Para que a gente consiga, então, resolver os nossos problemas de forma mais pensando em fenômenos de transporte. Mas a gente não vai poder abrir mão dessa ferramenta que é o cálculo e a ferramenta vai ficar mais difícil, certo? Então, a aula dessa semana foi de condução multidimensional. Então, agora, ao invés de eu ter a variação com apenas uma direção, né, o fluxo unidirecional, agora a gente vai ter pelo menos um fluxo bidimensional. Então, ainda estamos estudando condução, tá? Se houver algo de convecção, vai ser só na condição de contorno. Então, o nosso meio ainda é condutivo. Então, nós vamos usar bastante a lei de Fourier dentro da equação da condução, para resolver os nossos problemas. Só que agora os nossos volumes de controle, eles podem ser não uniformes, né, para ter um fluxo bidimensional, ou ter condições de contorno muito diferentes entre si, porque agora, se nós temos um perfil bidimensional, nós temos que oferecer 4 condições de contorno. Então, eu posso ter uma diferença entre essas 4 condições de contorno, fazendo com que o fluxo de calor seja bidimensional. Então, agora, quando a gente fala em condução multidimensional, bi ou tridimensional, nós temos várias formas de resolver esses problemas, né? A primeira forma que vocês viram lá na aula teórica, essa semana, na videoaula, foi o método gráfico, né? Que a gente utiliza um fator de forma, então nós definimos um fator de forma que depende da geometria do problema, né? E esse fator de forma vai me permitir calcular taxa, fluxo de transferência de calor. Basicamente, essas equações do fator de forma, como a gente pode ter geometrias muito diferentes, esses fatores de forma já são apresentados, tabelados no livro, e a gente vai poder utilizar essas equações prontas do fator de forma para resolver os nossos problemas. É muito importante identificar qual equação, porque são várias equações do fator de forma, né? Então, a gente precisa saber exatamente interpretar o nosso problema para saber qual a gente vai usar e testar aquelas condições. Então, tem algumas condições que são limitantes. Então, eu posso usar essa equação para a condição de L igual ou maior que não sei o quê. Então, percebam que na tabela em que vocês têm as equações lá para o fator de forma, tem algumas condições que precisam ser respeitadas, então, para a gente escolher a equação corretamente, né? Então, tem que avaliar dessa forma. Nós temos também métodos numéricos, métodos computacionais para resolver esses problemas, que nós não vamos abordar aqui nessa disciplina, mas que também, assim como o método gráfico, vão nos dar soluções aproximadas de temperatura, por exemplo, de perfil de temperatura. Não nos dão solução exatas, mas soluções aproximadas. Essas soluções aproximadas podem ter um erro muito pequeno comparando com a solução exata, e são métodos muito utilizados, né? Porque tem algumas condições, talvez, que a gente não consiga resolver analiticamente para obter um perfil exato. Então, principalmente tridimensional, com turbulência. Então, às vezes, a gente não tem condições de
resolver analiticamente, então a gente vai ter que ir para o método numérico, método computacional, que basicamente nós vamos ter que discretizar a equação da condução. O que é isso? Primeiro, nós vamos definir uma malha, dividir o nosso volume de controle em pequenos pedacinhos, que podem ter geometria retangular, pode ser um losango, hexagonal, enfim, vai depender da geometria do teu problema, aquilo que te permitir refinar a malha de forma mais adequada. Então, você vai dividir em pequenos pedacinhos, e vai descrever, porque os nossos computadores, os softwares que a gente utiliza, não conseguem interpretar uma equação diferencial. Então, a gente precisa reescrever esta equação diferencial de forma com que o computador entenda que eu vou dar um passo, ou do tempo, se for transiente, né, ou do espaço. O computador precisa entender que eu vou ir dando esses passos de acordo com o tamanho da minha dimensão. Certo? Então, discretizar as equações seria mais ou menos isso, tá? Para a gente utilizar métodos numéricos, métodos computacionais para resolver as equações diferenciais. E nós temos a solução analítica, que nos permite, então, resolver e obter o perfil, o valor de temperatura exato para aquele problema. Então, para uma condição que a gente tem um fluxo bidimensional, sem geração de energia, a gente consegue resolver de forma analítica esse perfil, que é a proposta da aula de hoje. Então, vocês viram lá também todos os passos matemáticos para a solução analítica. Então, a ideia é que a gente hoje resolva um problema de solução analítica, até porque o fator de forma, eu acho que tem um exercício já resolvido na aula, então a gente vai resolver um problema de solução analítica, para a gente entender e para revisar aquilo que foi feito na videoaula, e verificar todos os passos para resolver um problema de forma analítica. Claro que as condições de contorno vão nos permitir resolver analiticamente. Alguém gostaria de já fazer uma pergunta referente à videoaula? E as perguntas vão aparecer agora com a resolução do problema. Certo? Vocês estão conseguindo ver a minha apresentação do exercício? Sim, prof. Beleza, obrigada. Pessoal, então esse exercício aqui que nós vamos resolver na aula de hoje, ele é um exercício da lista de vocês, da lista 5. Então, lá na lista 5, vocês têm um primeiro exercício, que é o exercício 1, desafio, que esse eu vou deixar para vocês resolverem, e tem esse exercício 1 logo abaixo. Então, tem dois exercícios 1. Um é o desafio, que eu vou deixar para vocês resolverem, e outro é esse exercício que nós vamos resolver aqui juntos, tá? Então, com base no exercício que nós vamos resolver, vocês vão conseguir trabalhar lá com o outro exercício que seria o desafio, certo? Muito bem, pessoal. Então, nós vamos... eu já coloquei algumas coisas para adiantar o nosso trabalho ali já na resolução. Vamos ler o problema, vamos tentar descrever as nossas condições de contorno e vamos resolver, tá? Então, o que diz lá? Uma placa retangular bidimensional está sujeita às condições de contorno especificadas. Está no desenho. Usando o método de separação das variáveis, calcule as temperaturas ao longo do plano médio da placa, ou seja, o plano médio vai ser em x igual a 1 metro e y igual a 0,5 metros, considerando os 5 primeiros termos não nulos da série infinita. Poxa, professor, aí já buga, a gente já buga no enunciado, né? Como assim série infinita? Então, vocês vão perceber que a solução, nosso perfil de temperatura que nós vamos obter, então nós vamos, como ele está pedindo qual é a temperatura no plano médio, nós vamos precisar encontrar o nosso perfil de temperatura, certo? Então, esse perfil vai ser uma série, vai ter um somatório nesse perfil. Então, a gente vai, dentro desse somatório, escolher os 5 primeiros termos não nulos.
quando a gente chegar naquele momento, eu vou explicar o que são os 5 primeiros termos não nulos da série, tá? E depois ele diz, avalie o erro decorrente do uso somente dos 3 primeiros termos, aí também seriam não nulos, da série infinita. Então, você vai resolver considerando os 5 e depois considerando os 3 primeiros termos e comparar o erro desses 2 resultados, ok? Então, olha lá no desenho, a gente tem uma plaquinha, que é essa região em cinza mais escuro. Então, o nosso Y está em metros, ele vai de 0 a 1 metro. O X vai de 0 a 2 metros. Então, em 3 superfícies, ó, eu tenho temperatura T1 igual a 50 graus Celsius, e só lá em cima eu tenho uma temperatura T2 igual a 150 graus Celsius. Então, como a gente tem essa temperatura não, essa distribuição de temperatura não uniforme dentro do nosso desse nosso retângulo, que é o nosso volume de controle, então, basicamente, o fluxo de temperatura, ele vai ser bidimensional, porque ele vai ser algo mais ou menos assim, né, se a gente fosse colocar as nossas linhas de temperatura, então vai ser algo mais ou menos essa distribuição da temperatura, então ela não vai ser uniforme. Então, basicamente, a gente teria, falando em termos de fluxo, né, o fluxo, ele teria uma decomposição na direção X e uma decomposição na direção Y, ok? Então, por isso, em função dessa distribuição não uniforme de temperatura, que a gente tem um perfil bidimensional. Então, as nossas hipóteses, eu já escrevi aqui, vamos só avaliar para ver se todo mundo concorda com essas hipóteses. Estado estacionário, então ele não falou nada sobre variação da temperatura com o tempo, não falou nada de acúmulo de energia, então nós vamos considerar estado estacionário. As coordenadas são cartesianas, né, porque eu tenho um retângulo. O fluxo é bidimensional, a gente identificou isso em função dessa distribuição não uniforme de temperatura. As propriedades físicas são constantes, eu não tenho geração de energia no meu volume de controle, e a convecção e a radiação aqui também não aparecem nem nas condições de contorno, né, então são desprezíveis, certo? Então, de acordo com a nossa hipótese 2, nós vamos pegar a equação da condução em coordenadas cartesianas e vamos simplificar de acordo com as nossas hipóteses, certo? Então, se o estado é estacionário, eu não tenho acúmulo, o primeiro termo é 0, devido à hipótese 1. Então, eu tenho variação de temperatura na direção X, tenho variação de temperatura na direção Y, mas não tenho na direção Z, porque o fluxo é bidimensional. Então, não tenho variação de acordo com a hipótese 3. E também não tenho geração de energia, né? Então, o termo de geração vai ser 0 pela hipótese 5. Ok? Pessoal, como as propriedades físicas são constantes, a gente também pode tirar o K de dentro da derivada. Ele também vai ser constante, né? Então, pela hipótese 4. Então, se a gente for reescrever aqui, sobrou aqui na nossa equação K d ao quadrado T dx ao quadrado, vou colocar tudo junto aqui, mais a variação derivada segunda, né, da temperatura, com relação a y também. Tudo isso igual a 0, ok? Posso dividir toda essa equação por k, certo? Vai sobrar d ao quadrado t dx ao quadrado mais a derivada segunda da temperatura com relação a y igual a 0. Concordam?
Não, querida professora. Sim, prof. Beleza, obrigada. Pessoal, então vamos analisar algumas coisas. Primeiro, esse formato dessa equação aqui é uma equação de Laplace. Então, nós vamos ter que usar o método de separação das variáveis para conseguir achar uma solução para essa equação diferencial, aí de segunda ordem, no formato de uma equação de Laplace, certo? Então, isso nós vamos fazer. Outra coisa, pessoal, lá na aula teórica, na dedução que a gente fez do perfil de temperatura na aula teórica, se vocês lembrarem, as condições de contorno, então nós tínhamos 3 condições de contorno, que a temperatura era igual a 0, e uma outra temperatura que era diferente de 0, eu não me lembro exatamente o que é. Na aula. Agora, as nossas condições de contorno não tem nenhuma temperatura igual a 0, né? Nós temos 3 condições de contorno que são parecidas, são iguais, valor de temperatura, e uma que é diferente. Então, para facilitar a nossa condição de contorno e a aplicação da condição de contorno, nós vamos adimensionalizar esta equação. Então, lembra que na aula eu resolvi um problema sem adimensionalizar, então encontramos diretamente o perfil de temperatura, porque nós tínhamos condições de contorno lá de temperatura igual a 0. Então, não havia necessidade de simplificar essa etapa de aplicação da condição de contorno. Agora, como nós não temos condições de contorno de temperatura igual a 0, é muito mais fácil a gente adimensionalizar a equação, que é aquela segunda abordagem lá da aula que eu mostrei para vocês, e trabalhar com condições de contorno mais simplificadas, certo? É muito simples como a gente vai adimensionalizar essa equação. Primeiro, nós vamos definir uma temperatura dimensional que nós vamos chamar de θ, certo? Esse θ também vai ser função de x e y. Esse θ aqui, ó, não é o nosso excesso de temperatura lá das aletas, apesar da gente ter chamado de θ também, porque aquele θ lá das aletas, ele não era dimensional. Agora, nós teremos uma temperatura dimensional, porque qual vai ser a definição desse θ? Vai ser o meu T função de x e y menos a temperatura T1. Lembra lá, a temperatura T1 é igual a 50 graus Celsius. T2 menos T1. Esse é o nosso θ dimensional, a definição dele. Então, no numerador a gente tem a unidade de temperatura, dimensão de temperatura, e no denominador também. Ou seja, nós temos um resultado adimensional. Então, nós precisamos reescrever essa nossa equação diferencial aqui, agora em função de θ, para que a gente possa resolver, certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos derivar este θ com relação a x e com relação a y, certo? Então, vamos passar esse T2 menos T1, lá multiplicando esse θ, eu não vou colocar a função de x e y só para simplificar, apesar da gente saber que esse θ é função de x e y, certo? É igual a esse t, que também é função de x e y, a gente sabe, menos t1. Então, se eu fizer a derivada segunda desse θ com relação a x, porque é isso que a gente precisa escrever, né? Saber qual vai ser o valor desse θ comparando com a derivada segunda de t com relação a x. Então, vai ser T2 menos T1 dθ, já vou fazer a derivada segunda aqui ao quadrado, vai ser igual, vou ter que derivar t aqui desse outro lado, T1 é constante, então a derivada dele vai ser 0, né? Então, vai ser a derivada segunda desse t com relação a x. Concordam com isso? Sim, prof, pode continuar. Tá. E agora eu vou fazer a derivada, eu preciso também reescrever esse dt dy em função de θ. Então, eu vou ter que derivar também, fazer a derivada segunda com relação a y. Então, vai ser T2 menos T1
a derivada de θ segunda com relação a y vai ser a minha derivada segunda de t com relação a y. Então, agora eu vou substituir esses valores que a gente encontrou para as derivadas, não são valores, mas equações para a derivada segunda da temperatura com relação a x e y, vou substituir lá na minha equação, certo? Então, eu já sei que eu posso colocar esse T2 menos T1 em evidência, certo? Vai ficar vezes a derivada segunda de θ com relação a x, mais a derivada segunda de θ com relação a y igual a zero. Certo? Se eu dividir dos dois lados dessa equação por T2 menos T1, certo? Vai sobrar d ao quadrado θ dx ao quadrado igual a zero, que eu vou chamar essa equaçãozinha aqui de 1. Até aqui tudo bem, pessoal? Então, nós vamos resolver esta equação diferencial. Perdão, essa equação do perfil adimensional da temperatura, certo? E depois a gente é só substituir o θ pela definição que a gente fez aqui de θ, certo? No final, a gente volta para a nossa temperatura. Certo, pessoal? Então, para a gente aplicar o método de separação das variáveis, nós vamos ter que dizer que esse θ, que a gente sabe que ele é função de x e y, ele vai ser uma função qualquer, que eu estou chamando de psi, que vai ser função de x vezes um beta, que é uma função de y. Ok? Então, nós vamos agora ter que reescrever essa equação 1, considerando que esse θ é uma função de x vezes uma função de y, certo? Então, se eu fizer a derivada segunda desse θ aqui com relação a x, certo? Vai ser o meu beta, que é a função de y, vezes a derivada segunda do psi com relação a x, certo? E fazendo a derivada segunda com relação a y desse θ, vai ser o meu psi, que é uma função de x, então não vou derivar com relação a y, né? Porque ela é função só de x. A derivada segunda do beta com relação a y. Certo? Ok? Tá tudo bem aí? Concordam? Então, vou substituir esse conjunto de equações aqui, que eu vou chamar de 2, lá na equação 1. Certo? Então, o que nós vamos ter lá? Vamos ter um beta d ao quadrado psi dx ao quadrado mais um psi d ao quadrado beta dy ao quadrado igual a zero. Só conferir para ver se a gente não vai comer barriga. Pessoal, vou passar esse termo aqui lá para o outro lado, negativo. Então, vai ficar psi d ao quadrado beta dy ao quadrado igual a menos beta, a derivada segunda de psi com relação a x, certo? Mas a nossa intenção é separar as variáveis. Então, eu vou passar esse beta dividindo lá e esse psi dividindo para o outro lado, certo? Então, vai ser 1 sobre o beta, d ao quadrado beta dy ao quadrado igual a menos 1 sobre psi d ao quadrado psi dx ao quadrado. Ok? Até aqui?
Só me deem um ok, só para eu saber se vocês estão acompanhando. Ok. Então, vamos analisar o que a gente obteve até aqui, pessoal. Percebam que do lado esquerdo, eu tenho apenas uma função de y. Então, só tem beta aqui. E beta a gente sabe que é função de y, certo? Do lado esquerdo. Do lado direito, nós temos só psi. E nós sabemos que psi é uma função de x. Então, nós estamos dizendo que uma função de y é igual a uma... Vou escrever um G aqui. É igual a uma função de x. Se vocês lembrarem lá de funções, quando que isso pode ser verdade? Essa igualdade é válida? Uma função de y é igual a uma função de x. Quando ambas as funções forem iguais a uma constante, que eu estou chamando de lambda, e estou colocando aqui lambda ao quadrado, já que ela é constante, né? Então, posso colocar qualquer coisa aqui, desde que essa qualquer coisa resulte em uma constante. Então, o motivo de se colocar ao quadrado é a solução da equação que vem a seguir, certo? Então, pessoal, a gente pode dividir isso aqui em duas equações diferentes para a gente solucionar essa equação de Laplace, certo? Uma é pegar a primeira equação igual a essa constante, então 1 sobre beta, derivada segunda de y, de beta com relação a y igual a constante, e depois a função de x igual a constante, certo? Então, eu vou reescrever esta equação. Basicamente, eu vou passar esse beta multiplicando lá o lambda e vou passar esse beta lambda ao quadrado para o outro lado negativo. Então, vai sobrar d ao quadrado beta dy ao quadrado menos beta lambda ao quadrado igual a zero. Essa é uma equação, certo? E a outra equação, eu vou passar esse psi multiplicando o lambda ao quadrado e vou passar esse termo negativo positivo lá para o outro lado. Então, a outra equação vai ficar 1 sobre... vai ficar d ao quadrado psi dx ao quadrado mais psi lambda ao quadrado igual a zero, certo? Temos essas duas equações. Então, basicamente, o que a gente precisa fazer agora é resolver essas duas equações. A solução dessas duas equações, a gente vai substituir aqui, ó. A gente sabe que o θ, ele é a multiplicação do resultado dessas duas funções. Certo? Então, pessoal, a gente sabe que no cálculo, a solução para essas duas equações já são bem conhecidas e nós vamos utilizá-las, certo? Então, a solução para a equação do beta é esse beta, que é a função de y, é c exponencial de menos lambda y mais um d exponencial de lambda y. Enquanto que a solução para essa equação do psi aqui é um psi, que é a função de x, vai ser igual a um a. Então, esse c, esse d, são as nossas constantes que a gente vai ter que achar quando a gente aplica a condição de contorno, tá? Então, aguardem aí, só vou escrever, é um a cosseno de lambda x, então ela é uma função de x, né? Mais uma constante b seno de lambda x. Então, nós temos essas duas soluções para essa equação diferencial de segunda ordem. Então, já que nós sabemos que o nosso perfil adimensional de temperatura é
psi vezes beta, então a solução para o nosso perfil adimensional de temperatura vai ser a multiplicação dessas duas equações. Então, meu θ, vou escrever assim só para simplificar, não ficar tão carregada essa equação, vai ser o A cosseno de lambda x mais B seno de lambda x vezes a solução para a equação do beta, C exponencial de menos lambda y mais D exponencial. Opa, faltou o exponencial aqui. Vão conferindo, me ajuda aí conferindo as equações aí para ver se eu não como barriga nenhuma parte. Vou conferir aqui também, só para ver se a gente não erra nada. Ok? Então, essa nossa equação, deixa eu ver, vamos numerá-la. Vai ser a nossa equação 3. Ela vai ser bem importante, essa equação aqui. É a solução do nosso perfil de temperatura. Até aqui, beleza, pessoal? Beleza, então vamos lá. O que nós precisamos fazer agora, pessoal? Achar as nossas constantes, certo? A, B, C e D, e tem mais uma constante, lambda. Lambda também é uma constante, a gente também vai ter que encontrá-la, certo? Para isso, o que nós vamos fazer? Aplicar as condições de contorno. Então, vamos escrever as nossas condições de contorno bem bonitinhas, certo? Então, vamos lá. Condição de contorno 1. Lembrando, quantas condições de contorno a gente tem que oferecer para esse problema que é bidimensional? 4 condições de contorno. Então, vamos escrever essas 4 condições de contorno aqui primeiro. Então, eu vou começar, pessoal, dizendo lá quando x é igual a 0. E y está variando, vamos olhar o desenho lá? Então, eu estou aqui em x igual a 0 e estou nesse ponto aqui, né? E y variando de 0 a 1 metro. Então, eu estou nessa superfície aqui da condição de contorno 1. Tá? Vou escrever, não vou escrever esse 1 não, para não confundir com a equação 1. Então, a condição de contorno 1 está aqui, ó. X igual a 0 e y variando de 0 a 1. A temperatura é igual a 50 graus Celsius. Então, vamos escrever isso lá. X igual a 0, y variando até de 0 a 1 metro. Aqui a temperatura é igual a 50 graus Celsius. Se a temperatura é igual a 50 graus Celsius, qual vai ser o meu valor para θ? Que a gente tem que escrever a condição de contorno em função da temperatura dimensional, né? Porque a gente tem um perfil de temperatura dimensional. Então, voltando na definição do θ, tá aqui. Se a minha temperatura Tx é 50, e eu sei que T1 é 50 graus Celsius, T2 é 150, qual vai ser o valor de θ? Não entenderam? É 0. Todos entenderam isso? Entenderam, né? Qualquer coisa pergunta. Então, meu θ aqui vai ser 0. Condição de contorno 2. Quando x é igual a 2 metros. Então, vamos lá. E o y variando, vamos ver. Então, agora eu estou aqui, ó, no meu x igual a 2 metros. E o y variando. Então, eu estou nessa superfície aqui, né? Condição de contorno 2.
A minha temperatura também é 50 graus Celsius. Então, o Y variando de 0, opa, aqui não dá para colocar maior, igual a 1 metro, a minha temperatura também é 50 graus Celsius, portanto, o meu θ vai ser igual a 0. Condição de contorno 3. Então, agora, quando y é igual a 0. Então, vamos lá no nosso y igual a 0. Então, agora eu estou aqui em y igual a 0. E x está variando de 0 a 2 metros. Estou nessa superfície aqui, né? Nessa superfície, a temperatura é 50 graus Celsius. Então, agora, o x está variando de 0 a 2 metros. A temperatura é igual a 50 graus Celsius. Portanto, o θ vai ser igual a 0 também. A nossa quarta condição de contorno, então agora quando y é igual a 1 metro e o x está variando. Então, vamos lá, estou aqui no y igual a 1 metro e o x variando. Aqui que está minha condição, minha superfície da condição de contorno 4. Agora, a temperatura é igual a 150 graus Celsius. Então, e o meu x está variando de 0 a 2 metros, a minha temperatura é igual a 150 graus Celsius. Nesse caso, qual vai ser o valor do θ? Agora, o meu TXY é 150 graus Celsius. Quanto vai dar θ? 1. Exatamente. Então, o nosso θ é igual a 1. Percebam, pessoal, a facilidade que foi a gente adimensionalizar o perfil. Então, foi por isso que nós adimensionalizamos o perfil de temperatura, porque a nossa condição de contorno de θ varia de 0 a 1. São condições de contorno mais simplificadas. Certo? Então, esse foi o motivo da gente ter feito essa dimensionalização. Agora, pessoal, nós vamos aplicar as condições de contorno na equação 3. Então, aplicando a condição de contorno 1 na equação 3, então o θ aqui vai ser igual a 0, certo? X igual a 0. Então, qual é o cosseno de 0? Qual que é o cosseno de 0? 1. E o seno de 0? 0, certo? Então, essa parte do seno aqui vai zerar tudo, né? Então, e a parte do cosseno vai ficar A vezes 1. Então, vai sobrar só A. A segunda parte da equação é apenas função de y. E o y está variando, então eu não vou substituir valores para y, porque o y é variável na condição de contorno 1, varia de 0 a 1. Eu só tenho o valor exato para x. Então, vamos escrever o que vai sobrar. Então, é 0, θ é igual a 0, vai ser A vezes 1, que é o cosseno de 0. O seno de 0 é 0, então multiplicou com B, zerou toda a equação, sobrou a segunda parte, C exponencial de menos lambda y, mais D exponencial de lambda y, certo? Então, como y é variável, a gente não vai dar valor para ele, porque ele pode assumir valores de 0 a 1 metro.
Pessoal, analisando esta equação, vocês concordam que, então, o resultado dessa equação tem que ser igual a zero. Se qualquer parte dessa etapa aqui da equação, que tem o exponencial, for igual a zero, se isso aqui for igual a zero, o nosso perfil de temperatura vai ser zero, vai ser inválido. Porque vai ser zero multiplicando essa parte que vai resultar em zero, vai dar um θ zero. E fisicamente o θ vai ser zero apenas nas superfícies. Então, vai invalidar o nosso perfil de temperatura. Certo? Então, para que esta equação seja válida, quem tem que ser igual a zero? A constante A. Ok? Então, aqui dentro, ó, nada pode ser igual a zero, porque senão vai zerar o nosso perfil de temperatura. Então, para que A vezes tudo que está aqui dentro seja igual a zero, A obrigatoriamente tem que ser igual a zero. Entenderam isso? Vou chamar essa equação de 4. Agora, vamos aplicar a condição de contorno 2 na equação 3. Então, onde tiver x, eu vou substituir por 2, e o y continua variável e o θ é igual a zero. Então, vai ficar 0 igual. Eu vou deixar o A aqui, ainda não vou substituir A igual a zero, tá? Só para a gente ir por partes. Então, seria A vezes o cosseno. X é 2, então 2 lambda, mais o B seno de 2 lambda, vezes C exponencial de menos lambda y, mais D, exponencial, eita, tá difícil escrever esse exponencial, exponencial de lambda y. Certo? Deixa eu só conferindo aqui para a gente não comer barriga. Vamos guardar esta equação, vou chamar de 5, deixa ela reservada aí. A gente ainda não consegue fazer nenhuma informação. Claro, a gente consegue, se considerar igual a zero, a gente sabe que esse termo aqui vai ser zero. Ok? Mas vamos guardar essa equação nesse formato, já já a gente vai retomar ela. Vamos aplicar, então, aplicando a condição de contorno 3 na equação 3. Então, o que diz lá? Agora, y é igual a zero e o x é variável. Então, a primeira parte aqui nós vamos deixar o x, porque o x pode assumir qualquer valor entre 0 e 2 metros, e substituir y igual a zero. Então, vai dar exponencial de zero, né, pessoal? Qual que é o exponencial de zero? Muito bem. Então, se isso vai resultar em 1, isso vai resultar em 1, o que vai sobrar aqui? C mais D. Confere? Então, essa é a nossa equação 6. Deixa eu só ir conferindo aqui, ver se está tudo certo. Muito bem, pessoal. Vamos analisar esta equação 6 da mesma forma que a gente fez lá para a equação lá, quando a gente aplicou a primeira condição de contorno, que foi a equação 4. Então, percebam que essa multiplicação aqui, ó, tem que ser igual a zero. O resultado disso tem que ser igual a zero. Então, pessoal, se resultado desse termo aqui for zero, se isso aqui
esse resultado der alguma coisa zero, vai zerar de novo o nosso perfil de temperatura, vai deixar ele inconsistente, fisicamente não é isso que acontece. Então, para que essa equação, esse resultado seja válido, o que vai ter que acontecer? O resultado disso aqui, ó, tem que ser zero. Ou seja, C tem que ser igual a menos D. Concordam? Então, essa equação 6 só é válida se o C for igual a menos D. Perfeito. Muito bem, pessoal. Antes da gente aplicar a condição de contorno 4, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar essa condição C igual a menos D, A igual a zero, aqui na nossa equação 5. Tá? E vou reescrever ela com essas considerações, tá? Então, retomando a equação 5. E lembrando que A é zero e C é igual a menos D. Então, aquele primeiro termo zerou, então eu tenho zero igual a B cosseno de 2 lambda, seno de 2 lambda, vezes, então se eu substituir lá por menos D, o C igual a menos D, então eu vou colocar o D em evidência, vezes exponencial de lambda y menos exponencial de menos lambda y. Certo? Então, eu substituí esse C aqui por menos D. Então, ele ficou negativo. E esse termo exponencial positivo, certo? Equação 7. Agora, vamos analisar esta equação, pessoal. Primeira coisa que nós vamos fazer é avaliar esta parte aqui, esse exponencial aqui. Esse exponencial aqui, pessoal, é muito próximo da definição de seno hiperbólico. Qual é a definição do seno hiperbólico? É seno hiperbólico de um t aqui qualquer. É o exponencial de t menos o exponencial de menos t dividido por 2. Ou seja, exponencial de t menos exponencial de menos t é 2 vezes o seno hiperbólico de t. Então, esse nosso exponencial aqui, a gente pode dizer que ele é 2 vezes o seno hiperbólico de lambda y. Concordam? Então, vou só reescrever a equação. 0 igual a B seno de 2 lambda 2D seno hiperbólico de lambda y. Certo? É o que sobrou da nossa equação. Muito bem, pessoal. Para que esta equação seja válida, esse resultado desse exponencial aqui, então pode ser zero para a gente não ocorrer lá no problema de zerar o nosso perfil de temperatura, certo? Então, essa parte aqui, ó, não pode ser zero. Ok? O B também não pode ser zero.
Porque o A, a nossa constante A, a gente já identificou igual a zero, e se o B também for zero, olha só, esse termo todo resultaria em zero e ia zerar o nosso perfil de temperatura. Então, o B também não pode ser zero. Então, quem tem que ser igual a zero para que essa equação 8 seja válida? O seno de 2 lambda. Isso tem que ser igual a zero. Certo? Me diga, pessoal, quando que o seno de alguém é zero? Seno de zero é o quê? 1. E seno de π? Opa, falei errado, né? Seno de zero é 1. Seno de π... Não, tá certo. Seno de π vai ser zero, tá certo. Ok? Vocês concordam que para que o seno de 2 lambda, esperar passar propaganda, seja igual a zero, esse 2 lambda aqui tem que ser igual a π. Esse 2 lambda tem que ser igual a π. Ou não vai acontecer, o seno não vai ser zero apenas quando esse 2 lambda for igual a π, mas ele vai ser zero quando eu tiver n vezes π. Portanto, o lambda é nπ dividido por 2. Sendo que esse n são números inteiros, né? Inteiros. Então, 1, 2, 3 e por aí vai. Sempre nessa condição, o seno vai ser igual a zero. Concordam com isso, pessoal? O que isso permitiu? Achar a constante lambda. Então, se a gente tem um n aqui no lambda, o nosso resultado vai dar um somatório lá no nosso perfil, né? Porque eu vou ter várias soluções para cada números inteiros de n. Por isso que a gente vai ter uma série. Prof, Diga. você pode repetir, porque o seno de zero, na calculadora, por exemplo, tanto em graus quanto em radianos, ele tem que, tipo, para 2π ele tem que dar zero, ou para π, no caso? O seno para π em radianos, né? O seno de π é igual a zero. Para mim tá dando um valor negativo. Eu não sei se eu tô fazendo errado ou o quê. Gente, seno de π é zero. Relembra sem usar a calculadora, lembra lá da definição de seno, cosseno? O cosseno de π, ok, mas o seno de π é zero. Tá. Se tu estiver fazendo no HP, tu tem que mudar lá em cima. O de grau, eu mudei para radianos. Bom, mas tudo bem. Então tem algum erro no HP, porque o seno de π é zero. Tá. Tem que usar no CAS, Nicole. No CAS? Beleza. Não, só isso. Muito bem. Então, para que resulte aqui em variantes nπ esse seno, lambda tem que ser nπ sobre 2. Ok? Ok, prof. Obrigada. Nada, imagina. Então, retomando a nossa equaçãozinha, que nós já temos o nosso lambda. Deixa eu só ver onde é que eu parei aqui. Então, nós temos a nossa equação 8, que nós já definimos qual é o lambda. Perfeito. Outra coisa que a gente pode avaliar na equação 8 aqui. Vou escrever em outra cor. Nós temos a constante B, 2 é um número constante, e D também é constante, né? Nós temos 2B
D, concordo? Que são tudo constante. Vamos chamá-los de uma única constante? Para não ficar a gente sempre aparecendo essas outras constantes. Então, a gente pode chamar tudo isso que é constante de uma constante que eu vou escolher aqui, Cn. Você pode chamar do que você quiser. Tá? Eu vou chamar de Cn, que é uma outra constante. Então, só estou juntando os três constantes numa só, para facilitar os nossos cálculos daqui para frente. Certo? Então, lembrando, tudo isso aqui é constante. Muito bem, pessoal. Então, o que nós vamos fazer? Percebam que só falta essa constante Cn aqui, né, para a gente terminar. Então, eu vou colocar tudo que a gente já deduziu até agora. Então, A igual a zero, C igual a menos D, a definição do seno hiperbólico, o lambda e esse Cn, vou substituir tudo isso aqui lá na nossa equação geral do perfil, que é a equação 3. Só para a gente ver em que pé que a gente está com essa equação 3. Vou reescrever a equação 3. Então, substituindo todas as informações que a gente já teve, A igual a zero, C igual a menos D, lambda igual a NΠ sobre 2, a definição lá do seno hiperbólico, tá? Que não vou escrever aqui, mas a gente sabe que é o exponencial, o Cn igual a 2BD, certo? Tudo isso que a gente já encontrou até agora, vou aplicar em equação 3, que é o nosso perfil, certo? Então, a gente tem o nosso θ, vai ser igual. Então, aqui vai ter que ter um somatório por causa desse nosso lambda, né? Que ele vai ter uma solução para cada n. Então, eu já vou colocar esse somatório aqui. De n vai de 1 números inteiros até infinito, tá? Vamos ver o que nós temos lá na nossa equação do perfil. O A é zero, então esse termo zerou. O B, eu vou deixar para substituir o Cn depois, tá? Eu vou escrever esse B aqui, depois eu vou substituir o Cn só para a gente não se perder, tá? Então, sobrou aqui B seno de lambda x. Vamos escrever em duas etapas, tá? Então, eu tenho B, o seno lambda é NΠ sobre 2, seno de x, vezes o 2D, vamos olhar lá a equação 3. Então, eu chamei esse C de menos D, né? Coloquei em evidência. Ok. Esse exponencial, então, ficou exponencial de lambda y menos exponencial de menos lambda y, que é 2 vezes o seno hiperbólico. Então, o 2 eu já coloquei, 2D, né? Seno hiperbólico de lambda. Então, vamos escrever quem é o nosso lambda. NΠ sobre 2, y. 2 seno hiperbólico de lambda y, certo? Se a gente chamar, então, o B2D de Cn, então eu tenho um θ igual ao somatório de N1, Cn, seno de NΠ x sobre 2, seno hiperbólico de NΠ sobre 2, y. Ok? Deixa eu conferindo, vocês se puderem conferindo aí as equações, eu confiro aqui. Ok. Então, essa vai ser a nossa equação 9, que é o nosso novo perfil geral aí de temperatura, né? Reescrito com as condições que a gente encontrou até agora. Muito bem. Ainda precisamos encontrar essa Cn. Então, lembra que a gente tem uma condição de contorno para aplicar. Então, nós vamos
aplicar, então, aplicando condição de contorno 4 nessa equação 9, que é a nossa equação do perfil de temperatura dimensional. Então, lá na condição de contorno 4, o θ é 1, o y é 1 metro e o x está variando de 0 a 2 metros. Então, vamos lá. Então, o θ é 1, somatório Cn, seno de nπ sobre 2x, o x está variando, e o y é 1, então vai ficar seno hiperbólico de nπ sobre 2, y é 1. Ok? Muito bem, pessoal, para resolver esta etapa aqui da nossa equação, nós vamos ter que usar o conceito de funções ortogonais. Com esse conceito, a gente consegue resolver esse nosso problema. Por quê? Primeiro, nós vamos chamar tudo que é constante dentro desse somatório de uma única constante. Por que que eu digo isso? O nosso seno hiperbólico aqui, ó, virou constante, porque o y era igual a 1. Então, ele vai ser um valor constante, junto com o nosso Cn. Então, eu posso juntar esses termos, vou chamar uma nova constante a n, então essas constantes são função de n, vai ser o meu Cn, seno hiperbólico de n π sobre 2. Então, tudo que é constante eu coloquei aqui dentro de uma nova constante que eu estou chamando a n. Esse é o primeiro passo. Então, reescrevendo a nossa equação, fica 1 igual ao somatório, isso era para ser um infinito, de AN seno de nπ sobre 2 vezes x, certo? Agora sim, nós vamos usar os conceitos de funções ortogonais. Por quê, pessoal? Nós vamos dizer que esse AN, que é a constante, nós vamos escrever em função de... Vamos definir outras duas funções. Então, eu vou chamar esse resultado, tudo que tem do lado esquerdo aqui, de uma função de x, enquanto que esse seno vai ser uma outra função de x. N aqui, porque essa outra função de x é função do n, né? Então, se a minha f de x é igual a 1, é essa função que está tudo aqui do lado esquerdo. A minha outra g de x, que é a função de n, é igual ao seno de nπ sobre 2x. E essas duas funções são ortogonais, que eu vou assumir essa hipótese de que essas funções são ortogonais. Vejam bem, eu escrevo essa equação aqui como sendo um f de x igual ao somatório de um AN de um g de x. Isso representa que eu posso considerar que essas duas funções são ortogonais. Deixa eu ver se eu não inverti. Não, tá certo, é isso mesmo. O 1 é o f de x e o g é o seno. Perfeito. Sabendo disso e considerando, fazendo essa hipótese que essas funções são ortogonais, eu consigo achar o meu AN. Então, o meu AN, por definição, considerando que as funções f de x e g de x são ortogonais, vai ser a integral de 0 a b, então vou colocar os limites depois, né? Da f de x vezes essa g de x dx, dividido pela integral, depois eu coloco os limites, dependendo das nossas funções, né? Da g de x ao quadrado, dx.
Então, se eu conseguir resolver essas duas integrais, eu consigo achar o meu AN. Com a N, eu volto aqui na minha equação, vou chamar ela de 10. Eu volto aqui na minha equação 10 e acho o meu CN. E termino o meu perfil de temperatura. Certo? Então, vamos escrever o que seria essa integral para o nosso problema do numerador aqui, né? Então, primeiro, é função de x. O nosso x ele está variando de 0 a 2 metros. Então, eu vou ter que integrar de 0 a 2 metros. De 0 a 2. A minha f de x é 1, então eu nem vou colocar aqui, então vai ser 1 vezes a g de x, que é o seno de nπ sobre 2x dx. Então, para resolver essa integral, eu vou chamar u de nπ sobre 2x. Então, du é igual a nπ sobre 2 dx. Então, eu vou ter que resolver essa integral de 0 a 2 do seno de u 2nπ du, certo? Então, 2nπ é constante, eu posso tirar isso aqui de dentro dessa integral. E qual que é a integral de seno de u du? Integral de seno de u, galera. Menos o cosseno de u, né? Então, se u é nπ sobre 2x, vou colocar um colchetes aqui, e tudo isso aqui variando de 0 a 2. Certo? Então, vai dar 2nπ, que está lá fora, que é constante, menos cosseno. Então, substituindo x por 2 de nπ, mais o cosseno de 0. Resolvendo isso aqui, pessoal, qual que é o cosseno de π mesmo? Menos 1. É isso? Cosseno de π. Cosseno de π é menos 1. Ou é? Agora eu confundi. Cosseno de π. É menos 1, tá certo. Não tô louca ainda. Muito bem, pessoal. E o cosseno de 0 é 0. É 1. Isso, obrigado, Paulo. Se o cosseno de π é menos 1, o cosseno de 0 tem que ser 1. Muito bem, pessoal. Só que, ó, percebam que eu tenho n, né, dentro desse somatório. Então, dentro do somatório, esse n aqui vão me dar diferentes soluções, e eu tenho esse negativo aqui do lado. Então, como eu vou ter esse somatório, uma forma de eu representar esse resultado do cosseno é menos 1 elevado a n mais 1. Então, sempre que a gente substituir os valores de n aqui, por exemplo, se n for 2, então o cosseno de 2π é quanto? Resolvem aí na calculadora. Quanto dá o cosseno de 2π? Por favor. 1 vezes menos 1, o resultado vai ser menos 1, certo? Vamos olhar para essa resolução que eu coloquei aqui embaixo. Eu falei que o n era igual a 2, né? Então, 2 mais 1, 3. Menos 1 elevado a 3, o resultado vai dar menos 1. Ok? Então, eu representar este resultado aqui do menos cosseno de nπ é a mesma coisa que eu representar menos 1 elevado a n mais 1. Certo? Enquanto que o cosseno de 0 é 1.
Então, esse resultado vai ser 2nπ vezes menos 1 elevado a n mais 1, mais 1. Ok? Resolvemos a nossa primeira integral. Deixa eu conferir. Conseguiram entender aqui, pessoal? Preciso avançar para a gente conseguir terminar de resolver. Bom, essa primeira integral resolvida. Vamos para a segunda integral do denominador. Então, vai ser a integral. Então, sabemos que o x vai de 0 a 2, do meu gx ao quadrado. Então, vai ser seno ao quadrado de nπ sobre 2x. Então, seno ao quadrado de nπ sobre 2x. Pessoal, para facilitar a resolução aqui, ó, desse seno, eu vou colocar aqui já o resultado da integral de seno ao quadrado, por exemplo, de u. Tá? Para a gente não ter que resolver para conseguir resolver essa etapa mais fácil, tá? Então, vai ser meio de u menos 1/4 do seno de 2u. Deixa eu conferir se é isso mesmo. Nós vamos poder utilizar essa resolução aqui para facilitar um pouquinho a nossa vida, né? Que o problema já é bem longo. Certo? Então, vamos mais uma vez, nπ sobre 2x é u. Então, o nosso du vai ser igual a nπ sobre 2 dx. Certo? Então, já que a gente pode usar essa nossa solução, opa, aqui faltou mais constante, né, nessa equaçãozinha aqui, de formulário, de integral. Resolvendo a nossa integral, então, vai ficar 2nπ, que eu já vou tirar aqui fora dessa integral, certo? Vou abrir o colchetes para começar a escrever a solução. Então, vai ser meio de u é nπ sobre 2x menos 1/4 seno de 2 vezes nπ por 2x. Tudo isso variando de 0 a 2. Certo? Então, esse 2 vai cortar com esse 2 aqui. Vamos substituir aqui. Então, eu vou deixar sempre essa constante para a gente analisar ela só lá no final. Então, se esse x a gente começar a substituir por 2, vai ficar nπ sobre 2 menos 1/4 seno de 2nπ. Vou colocar um colchetes aqui, tudo para a gente não se perder. Menos, se x for 0 no primeiro termo vai zerar, então vai ficar menos 1/4 do seno de 0. Ok? Vamos só verificar se eu não comi barriga de nada. Certo. Vamos analisar esse nosso resultado, né, pessoal? Qual que é o seno de 0? 0, né? Então, zeramos esse nosso termo. Concordam? Beleza. Aqui desse lado, qual que vai ser o seno, pessoal, de 2nπ? Então, se n for 1, qual que é o seno de 2π? É 0. Qual é o seno? Substitui n por 2.
2 vezes 2, então qual que é o seno de 4π? Também é zero. Então, esse termo também vai zerar, concorda? Só dá um ok aí para mim, só para eu saber se vocês estão acompanhando. Muito bem. E aqui, então, o que sobrou, 2 corta com 2, n com n, π com π. Ou seja, o resultado todo dessa integral é 1. Concordam? Então, voltando lá para a nossa equação do AN, colocando, então, resolvemos a segunda integral aqui. Então, agora vamos colocar, achar o que é o nosso AN. Então, o AN era as integrais. Primeira integral, 2nπ menos 1 elevado a n mais 1 mais 1. Deixa eu escrever isso aqui. 2nπ menos 1 elevado a n mais 1, era isso, né? Dividido por 1, que é o resultado da integral do denominador. Ou seja, o AN está posto aqui. Então, se a gente aplicar, vamos chamar esta equação, vamos ver onde a gente parou. Essa é a nossa equação 11. Então, substituindo equação 11 em equação 10, nós vamos achar o nosso CN. Está lá a equação 10. Então, CN é igual a 2. Esse N aqui, pessoal, ó, concorda que eu posso colocar aqui dentro, dividir tudo aqui por N e tirar ele daqui? Só vou reescrever, ó. Só para deixar tudo junto, né? O N pertinho. Concordam, né? Então, vou deixar 2π aqui. Menos 1 elevado a n mais 1 mais 1, dividido por n, dividido pelo seno, né? Seno hiperbólico de nπ sobre 2. Vamos conferir. Nossa equação 10, então passo o seno hiperbólico dividido lá no AN e acho o meu CN. Chamar de 12. Muito bem, para terminar o nosso perfil, é só substituir o CN 12, equação 12, na equação 9, que é o nosso perfil de temperatura adimensional. Temos um θ, um somatório do CN, 2π, menos 1 elevado a n mais 1, dividido por n, que a gente tinha lá na equação 9, vezes o seno de x. Tá, aqui eu vou colocar os dividido, né? Seno hiperbólico de nπ sobre 2. Então, aqui era o seno de nπ sobre 2x, vezes o seno hiperbólico de nπ sobre 2y, certo? Deixa eu ver.
Ok, posso só reescrever esse perfil aqui, deixar esse seno hiperbólico dividindo aqui, ó, esse seno hiperbólico, vou passar ele para cá. 2π, o 2π eu posso até tirar de dentro do somatório, né? Porque o 2π não é função de n. Então, o meu θ vai ser 2π Deixa eu ver se esse 2π vai interferir em alguma coisa nas soluções. Acho que não. De n, 1 a infinito, de menos 1 elevado a n mais 1, dividido por n, seno de nπ dividido por 2x, seno hiperbólico de nπ dividido por 2y, dividido por seno hiperbólico de nπ sobre 2. Concordam com essa solução, pessoal? Opa. Então, agora, para resolver o que o problema está pedindo, que a gente ainda não terminou, ele quer a temperatura no plano médio. Certo? Então, o meu θ, eu vou substituir o que é o meu θ dimensional. Então, ele quer o Tx, né? Então, eu substituo ali no lugar do θ, a definição dele. T1 eu conheço, T2 eu conheço também. Ok? Vou dar as dicas para vocês terminarem. E agora, pessoal, ele pede para aplicar, achar a temperatura, considerando lá primeiro os 5 primeiros termos não nulos desta série. O que seria isso, pessoal? Vou pedir para vocês pensarem. Olhando para esse perfil, se você aplicar n igual a qualquer número par, por exemplo, n igual a 2, avalie qual vai ser o resultado de θ se n for igual a 2. Por exemplo, nesse seno aqui, né? Eu vou cortar 2 com 2, vai ficar seno... Peraí. Aqui não. Aqui. N igual a 2. Exato, avaliando essa parte aqui, né, a gente consegue ver isso. Se eu aplicar qualquer valor de n par nessa série, o perfil de temperatura vai ser nulo. Certo? Então, aplicar os 5 primeiros termos não nulos, eu vou ter primeiro que aplicar apenas números ímpares, os 5 primeiros números ímpares. Então, eu vou aplicar n, então, vou abrir essa série para n, 1, 3, 5, 7 e 9, que vão resultar em termos não nulos. Certo? Então, isso aqui vai ser um θ diferente de 0, né? Enquanto se eu aplicasse 2, 4, 6, 8 lá e 10, ia resultar num θ igual a 0. Então, esses são os nulos. Então, a gente vai ter que aplicar valores de n, os 5 primeiros, não nulos. Certo? E depois, os 3 primeiros, e conferir o erro que vai dar aí com relação a esse valor de temperatura, que é o que ele quer, né? Ele quer isso daqui, no plano médio. Então, para x igual a 1 metro e y igual a 0,5 metros. Você vai substituir o x, o y no perfil, vai abrir a série, né? Esse somatório aqui, para n
igual a 5 e achar o valor do Tx. Vocês conseguem terminar esse problema calculando aí as temperaturas? Tá, eu vou colocar para vocês revisarem, tá? Coloco sim. Então, eu vou colocar a resposta aqui, tá? Considerando os 5 primeiros termos não nulos, a temperatura em x igual a 1 e y 0,5 vai dar 94,551. Vou colocar mais uma casa após a vírgula. Graus Celsius. E considerando os 3 primeiros termos não nulos, a temperatura no plano médio vai dar 94,57 graus Celsius. Ou seja, pessoal, a diferença entre esses dois números são muito pequenos, né? Então, calculem qual é o erro associado a essas medidas, comparando essas duas medidas aí. Para calcular o erro, você pode fazer o seguinte, pessoal. Fazer 94,51 menos o 94,57 dividido pelo primeiro valor, que seria o mais completo, né? Vezes 100. O erro relativo. Isso aqui vai me dar o erro relativo dessas duas medidas, que vai dar um número muito pequeno, certo? Ou seja, eu posso usar só, não preciso morrer fazendo conta considerando os 5 primeiros termos. Se eu considerar os 3 primeiros termos, é suficiente para truncar essa série e achar o valor da temperatura. Ok, pessoal? Dá para vocês terminarem aí esse probleminha, então? Muito bem, pessoal. Então, percebam que ficou mais complexo aí os nossos cálculos a partir da solução analítica. Então, lá na lista 5, vocês têm o exercício 1 para resolver, que basicamente vai ser fazer todas essas etapas aí também. Tá? Então, vai ficar um exercício para vocês resolverem. Revisem esse probleminha. E hoje eu não consigo colocar nem a videoaula, nem esse material, porque eu dou aula a tarde toda ainda, tá, pessoal? Então, sábado eu tento disponibilizar o material aí para vocês dessa aula, ok? Muito bem, pessoal. Então, vou encerrar a nossa gravação. Uma boa tarde para todos, um bom final de semana, se cuidem, um abraço para vocês.